Bem-vindos ao meu canal! Você que chegou aqui quer saber um pouquinho mais sobre mim? Pois é, nasci na roça, no interior da Bahia, é, onde não tinha praticamente nada, não tem água encanada, não tinha fogão, né? Só fogão a lenha. Então eu lembro de eu ir com a minha mãe buscar fechos de lenha, que a gente fala, que é pedaço de pau, para cozinhar. E pote na cabeça quando eu era pequena. E é uma infância bem difícil, né? Bem humilde em todos os sentidos. E graças a Deus, a situação muito melhor hoje, abençoada por Deus. Então, vim contar um pouquinho da minha história para você se inspirar e ver se faz sentido seguir aqui, ficar junto comigo. Então, eu nasci lá no interior da Bahia, como eu falei, e vim para cá com 9 anos, para São Paulo, junto com a minha mãe e mais 2 irmãs. Mais uma irmã, depois a outra nasceu aqui. Quando eu sempre comecei a trabalhar muito nova, tá? Desde os meus 16 anos já trabalhava entregando papelzinho na rua, fazendo divulgação de cursos de informática na escola. Então, às vezes ia na sala de aula, vamos fazer um sorteio para ver quem ganha bolsa de estudos para fazer informática, né? E na verdade era para fazer o curso. E ia com as pessoas sempre também na rua, puxando para fazer empréstimo, para fazer entregar papelzinho, promotora de venda, fazia muito isso. Só que eu entrei e consegui entrar no banco, na verdade sim. Eu entrei no banco por quê? Porque como eu já trabalhava, que era numa financeira do banco, essa financeira acabou sendo... O banco encerrou as atividades, não era como bancária, e quem estava fazendo faculdade poderia fazer entrevista para ver se conseguia se realocar, senão poderia ser mandado embora. Como eu já estava fazendo a faculdade de RH, acabei conseguindo passar na entrevista e consegui entrar no telefone, no telemarketing do banco, onde eu consegui ser destaque e fui sendo promovida. Eu fui crescendo dentro do banco e até chegar no cargo de gerente de relacionamento. Foi muito difícil, às vezes as pessoas falam que é fácil, mas você permanecer ali muita meta, você precisa aguentar muita coisa. E assim, muita gente pensa que bancário trabalha só 4 horas, 6 horas no dia, e não é verdade. Trabalha muito e muito mais que isso. Mais de 8 horas às vezes. E assim, não é todo bancário que tem casa própria, que tem dinheiro investido. Muitas vezes, tem muita gente que trabalhou comigo que não tem nem imóvel. Então, não é o quanto você ganha, sim o quanto você gasta. Literalmente, eu vi isso na prática, tanto de cliente como de colega de trabalho. Por isso que eu tô aqui tentando ajudar as pessoas a se conscientizar. Até porque hoje em dia, os maiores casos de divórcio é por causa de situação financeira, dificuldade financeira do casal. Então, é algo muito importante que às vezes as pessoas não levam tão a sério. E sem dinheiro hoje você não consegue fazer nada. Você não consegue passear no parque se for longe da sua casa, você não consegue, por exemplo, colocar gasolina ou pagar o metrô ou o trem, por exemplo, né? Então, cada dia é mais difícil. Então, é algo importante. Claro, o dinheiro não é tudo, obviamente, mas tem que ter um equilíbrio. E se você não tem uma segurança financeira, não tem uma estrutura, a sua vida é muito mais difícil. Hoje em dia, eu comecei, e eu falo que foi uma obra de Deus na minha vida, porque eu comecei dando dízimo na igreja com 10 centavos e pedia, meu Deus, me ajuda. Quem dera ganhar 2.000 reais. E aí Deus me deu muito mais. Então é um testemunho que eu falo, que eu tenho, e sei que é Ele. Com certeza, se não fosse Deus, eu não tinha nada disso. Então, Ele em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas, né? E é uma pura verdade, eu acredito muito nisso. E assim, você precisa se esforçar muito, se abdicar de algumas coisas. Quantas vezes eu não estudei de madrugada, com sono, antes, eu dormir meia-noite, 1 hora estudando, depois acordava às 5 para estudar. E às vezes as pessoas falam que você tem sorte. Isso acontece demais. Só que a gente precisa se privar de muita coisa para ter o que a gente tem. Então, eu não tenho muito, não sou rica, tá, gente? Hoje eu tô sem trabalhar, mas eu tô vivendo dos meus investimentos, da minha rentabilidade dos investimentos. Não é fácil,
mas eu sei que Deus vai me abençoar. E eu gosto muito de falar de investimento, eu gosto de ensinar, eu fico feliz em ensinar algo para as pessoas, em ajudar pessoas. E é isso que eu tô fazendo aqui. Me desenvolvendo, que isso é um desafio para mim, tá falando aqui, né? Um desafio, que eu quero quebrar esse desafio, eu quero, né, passar por isso. E também quero ajudar pessoas, tá? Então, se você quer alguma ajuda aí, se quiser alguma dúvida, tirar dúvidas sobre banco, investimentos, ou simplesmente uma amiga pode contar comigo. Então, assim, quando eu entrei no banco, que existe, né, um PLR, é uma remuneração fora o seu salário que você ganha, uma PLR, que é uma participação nos lucros, que eu nem sabia que existia na época. Então, eu recebi aquele dinheiro, eu já tinha o costume de guardar um pouquinho. A maior parte do valor, eu já fui fazer uma reserva. Porque se acontecer um imprevisto, eu tenho de onde tirar. Muitas vezes as pessoas chegam no final do ano, começa a gastar todo o 13º, gasta tudo, tudo, tudo. Aí chega início do ano, tem que fazer compra de material escolar, tem IPVA para pagar, tem um monte de coisa, só que tudo isso já é previsto, não é uma surpresa. Fora os imprevistos que acontecem. Então, só precisa se organizar financeiramente, se privar de algumas coisas sim. Se você não pode ir para a praia, então não vá. Se não é uma prioridade, se não tem um motivo, só para passear, tá, mas suas contas estão pagas, tá tudo bem? Você vai ficar sem dormir de repente porque tem uma conta em atraso? Então não vale a pena. Então tem que colocar na balança, tem que ver qual que é a sua prioridade. E sempre, gente, não dá pra gente ter tudo, a gente não é mais criança. Então tem que fazer escolhas. Eu hoje preciso fazer muitas escolhas, não é fácil. Mas se não for assim, a gente não consegue, né, uma aposentadoria mais tranquila, uma vida mais tranquila. Eu tô desempregada, sem trabalhar, né, mas não tô desesperada, por exemplo, como as pessoas ficam, muitas vezes, perde o emprego, fica desesperada, aceitando qualquer coisa, qualquer emprego, qualquer renda, só porque tem que pagar o aluguel, só porque tem que colocar comida dentro de casa. Então eu tenho essa tranquilidade, graças a Deus, porque eu me privei de muita coisa lá atrás. Então por isso que eu tenho esse investimento que me permite ficar um tempinho sem trabalhar. E muitas vezes as pessoas têm que trabalhar doente, sem poder literalmente, porque senão fica sem comer, fica sem pagar aluguel, é despejado de casa. E como eu te falei, muitas vezes acontece de ter uma separação, de acontecer tanta coisa que poderia ser diferente se a pessoa tivesse um planejamento financeiro, se a pessoa tivesse feito uma reserva de emergência, né? Então, é importante, não deixa... era falar de mim, da minha vida, e acabei trazendo um pouquinho mais sobre educação financeira. É isso, se quiser saber um pouquinho mais sobre mim, pode me chamar aqui, mas conta comigo se precisar. Um forte abraço!